boa noite. Eu queria que você comentasse... Vamos ouvir. Essa escolha também pelo Robert, né, jogador que você conhece tão bem, da base, do Sub-20, do Mineiro, que foi campeão da Copa do Brasil, e que deu uma rotação também essa garotada, né, importante, entra o Japa, dá uma oxigenada no time, o Cruzeiro perde algumas chances importantes no primeiro tempo, a gente sente, parece que o time fica meio nervoso também, mas vem a vitória, e que é muito importante. Parabéns também por essa vitória. Obrigado, boa noite Pansieri, obrigado pela pergunta. Em relação à entrada do Robert, característica do jogador para a circunstância do jogo. Era um jogo muito importante para as duas equipes e o Goiás estava num momento de emergência ofensiva e se atirando. E a gente não estava numa circunstância de empurrar o adversário num bloco baixo. O Robert tem características para atacar espaço reduzido se o adversário estiver em bloco baixo, mas ele também é um jogador que tem a característica de acompanhar os contra-ataques, de puxar os contra-ataques, assim como é Bruno, como é Arthur, como é Wesley. E naquela circunstância do jogo, a gente optou pela característica dele, embora também a gente tenha estado muito satisfeito com o empenho nos treinamentos do grupo como um todo, e a gente também confia em outros para entrar. Ele acabou treinando mais nessa circunstância e as características do jogo pediam as características dele naquele momento. E foi muito feliz porque assim, ele daquela posição para chutar, ele é uma qualidade que ele tem ao longo dos anos e tal. E acho que também a experiência, a vivência de não ter conseguido decidir aquele jogo contra o Corinthians preparou ele para esse momento, né? Então a gente precisa ter essa visão de processo com o jogador em formação. Eu acho que nesse sentido premia o clube pela coragem, premia o jogador, mas sobretudo premia o esforço coletivo de todos, porque na verdade cada jogo que a gente tem jogado aí não é uma final não, é jogo da vida. É jogo da vida, que é muito mais do que final, né? Tem que ter muita coragem para se jogar um jogo desse. Entendo que a equipe do Goiás está de parabéns, fez um grande jogo. A gente teve um início de jogo muito forte e eles conseguiram reequilibrar o jogo, eles conseguiram gerar muitas dificuldades para a gente. E no momento final eles vieram realmente para o tudo ou nada, para buscar os 3 pontos, e o jogo ficou aberto. E felizmente a gente teve a lucidez de manter o nosso equilíbrio, também de fazer as trocas buscando vitória, porque a gente também precisava dos 3 pontos. E enfim, também saímos merecedores aí desse jogo. Seabra, ainda insistindo na base, você, e isso é um mérito que eu atribuo a você, o Japa, ele atuando em vários setores e se mostrando um jogador muito pronto, né? O que dizer desse momento que vive esse atleta e joga como gente grande nesse time do Cruzeiro, né? É um trabalho que a gente busca fazer na base, que é capacitar os jogadores para que eles leiam espaços e tenham uma inteligência para serem versáteis de acordo com as características dele, né? Então isso, claro que ele tem esse mérito, mas a gente tem preparado os jogadores como um todo e não só o Japa para fazer isso também. Ele acabou circunstancialmente jogando como lateral a reta final do Sub-20, mas se vocês lembrarem, ele jogou a Copa São Paulo como 5. O Ian Lucas seria o 5 da Copa São Paulo, ele estava muito bem e o Pesolano puxou ele para o profissional durante a preparação da Copa São Paulo, e faltava uma semana para a competição e o Japa nem tinha treinado, treinou 3 dias e foi o 5 na Copa São Paulo, quer dizer. Então ele tem vivenciado, e quando o jogador vivencia diferentes posições no campo, isso acaba agregando para ele leitura de jogo, versatilidade, desenvolvimento de ferramentas, né? Então é algo que a gente procura estimular em todos os jogadores aí da formação. Vocês vão ver que isso está acontecendo no juvenil, que isso está acontecendo no infantil, está acontecendo com os jogadores do Sub-20. E é bacana quando eles conseguem contribuir no profissional, porque isso mostra que a gente tem feito uma formação direcionada para o desenvolvimento do jogador, sobretudo, e não para ganhar jogos ou torneios na base, tá certo? Ainda não acabou, a gente tem 3 jogos da vida para fazer, mas aquilo que realmente importa para a base é, numa circunstância dessa, os jogadores que o clube forma serem capazes de contribuir com a equipe profissional, e espero que a gente continue nesse caminho. Seabra, obrigado pela pergunta. Boa noite.
Primeiramente, parabéns pela pergunta, Johnny Cangira, na Rádio Universitária da UFG. Você mesmo chamou os 3 próximos jogos de 3 jogos da vida. E 2 desses jogos são contra postulantes ao título. Então, o que muda na preparação em relação ao jogo de hoje? Olha, a preparação ela é muito mais estudo e mental, porque são só 3 dias agora cada jogo, e essa é uma desvantagem que a gente leva, porque a gente joga na rodada depois de todo mundo, com uma pressão da tabela e com menos tempo para preparar o próximo jogo. 3 dias entre um jogo e outro, você não tem tempo hábil para recuperar física e mentalmente todo mundo. É claro que a vitória ajuda muito, a recuperação mental com vitória é muito mais fácil do que quando a vitória não vem, né? Então, basicamente, é uma preparação estratégica. Agora, não é porque o Goiás estava na parte de baixo da tabela e está lutando pelo rebaixamento que esse jogo foi mais fácil. Qual era o contexto do jogo? O contexto do jogo é que o Goiás viu a gente jogar 2 jogos, teve as mudanças que teve desde o início da data FIFA e ficou só estudando a gente e palitando o dente esperando a gente chegar. E a gente teve os outros jogos para fazer, teve menos tempo hábil para se preparar. Então, se você for ver do ponto de vista estratégico, a gente estava em desvantagem em relação ao Goiás. Ainda assim, eu considero que a gente tenha feito um início de jogo muito bom. Foi o momento de jogo que a gente teve maior superioridade, né? Então, os próximos jogos seguem dessa forma. É muito estudo, é muita estratégia, é muita leitura do momento de cada jogador, da forma que eles estão, né? E as decisões vão em cima dessa análise, desse debate, também do estudo do adversário, daquilo que a gente precisa mais tomar cuidado, daquilo que eventualmente a gente pode aproveitar. Então é uma preparação muito mais estratégica, porque na verdade do ponto de vista de treino, com 3 dias entre os jogos e a gente vai para o campo amanhã e depois de amanhã, depois já é o jogo, você não operacionaliza nada no campo com um prazo desse, aí é impossível. Seabra, eu queria te perguntar em relação ao Wesley, que mais uma vez teve a oportunidade com vocês. Ele vem sendo muito criticado pela torcida por conta do desempenho. Imagino que não esteja passando por dias fáceis. Eu queria saber como que você avalia a partida do Wesley de hoje e como vocês têm trabalhado o psicológico dos jogadores que não estão em boa fase, como o Wesley nesse caso. Boa noite, agradeço a pergunta. Desculpa Célix, muito obrigado. Então, esse é um cuidado importante que a gente precisa ter, porque a gente precisa estar muito unido e a gente não pode abrir mão de ninguém, tá certo? O Wesley é um jogador que tem as suas características, que causa muitas preocupações para o adversário, tá certo? O lance que ele acabou perdendo o gol no último jogo, claro que ele fica marcado, mas a gente analisa aquele lance e analisa o comportamento dele geral. A gente tem feito análise individual de todos os jogadores, todos os jogos, e a gente percebeu o Wesley conectado com os movimentos da equipe, e isso deu uma segurança para ele no sentido de que ele está mentalmente bem, e a gente deu segurança para ele de que a gente confiava nele e confia em todos que estão lá. Então, se vocês forem ver, na circunstância do jogo hoje, a gente precisava de uma característica de um jogador também que pesasse um pouco a área. Então a gente colocou o Rafael Elias e ele entrou muito bem, foi muito efetivo no jogo, deu sequência nas jogadas, preocupou a defesa do Goiás. Se você for ver, no lance do gol, o Bruno acha o Robert, mas o Rafael atrai a defesa para esse lado. Então a gente conta com todos, a gente está trabalhando com todos. A gente não pode ter a presunção de pensar que a gente sabe qual é o jogador que pode ajudar a gente ou não. Antes do jogo começar, quem diria que o Robert iria decidir o jogo hoje, faltando 1 minuto para o jogo acabar? Ninguém. Então a gente trabalha com todos, a gente acredita em todos, e essa a nossa função, é dar confiança para os nossos jogadores, dar informação para os nossos jogadores e ser verdadeiro com eles. Isso tá bom, isso não tá bom, mas vamos melhorar, e a gente acredita em vocês, a gente confia em vocês, e nós vamos juntos, com muita união, buscar os resultados que a gente precisa, e o grupo foi exemplar nesse sentido, foi uma vitória coletiva, foi uma vitória do grupo, sem dúvida alguma, e enfrentamos um adversário que também foi muito unido hoje dentro do campo, e foi um jogo extremamente difícil. Então a gente fica extremamente satisfeito, porque o Wesley fez as missões do campo como tinha que fazer, assim como os outros.
todos os ajustes de intervalo que passaram, não só por eles, mas pelos outros, a gente viu preocupação dos jogadores no retorno do segundo tempo em fazer. Então, a gente segue confiando em todos os jogadores e trabalhando todos os jogadores e acreditando que todos eles podem ser fundamentais ou até mesmo decisivos.